Meus irmãos, minhas irmãs em Jesus Cristo, reverendíssimo Padre Gerson, caríssimos seminaristas, Vitor e Rafael, caríssimo ministro de Extraordinária da Eucaristia, equipe de canto e liturgia, todos que se dedicaram na preparação dessa missa, para que fosse celebrada com toda a dignidade possível, romeiros e romeiras de Nossa Senhora de Lourdes, todos que vieram nessa tarde bonita para esta Eucaristia. Quando estávamos vindo para cá, eu murmurava com os meus companheiros no carro, mas é longe. O padre foi encontrar essa gruta no fim do mundo. Mas chegando aqui, me surpreendi com a escultura natural dessa gruta e a beleza dessa paisagem. Um templo que Deus mesmo pintou para que aqui fosse venerada a sua mãe, Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Lourdes. E aqui, nesse lugar, os fiéis viessem alimentar a sua fé, rezar, ouvir a palavra de Deus, renovar a vida, suplicar a Deus as bênçãos que todos necessitam. E esta multidão que veio hoje participar da missa é um sinal de fé, da fé de vocês. E essa fé contagia, anima até o bispo quando chega aqui. Certamente todos, quando chegam aqui, se sentem mais animados na fé, porque Deus nos surpreende. E a surpresa de Deus sempre nos encanta e nos enche de graça. E a descoberta dessa gruta é uma surpresa de Deus. Não sei como é que começou a ideia de celebrar aqui, de trazer mais Nossa Senhora de Lourdes, mas que foi uma surpresa muito bonita. E todos que chegam aqui, eu imagino, querem voltar para rezar, para pedir as bênçãos de Deus, não é verdade? E nós estamos na Quaresma. E Quaresma é um tempo muito especial de oração, de reflexão, de escuta da palavra de Deus, de penitência para nos livrar dos nossos pecados, das nossas culpas, receber de Deus o seu perdão misericordioso. E nesse tempo de Quaresma, vamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. E as leituras que nós ouvimos do livro do Gênesis, a vocação de Abraão. Abraão vivia lá no seu cantinho, sua terra natal, cuidando do seu rebanho com os seus familiares. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão não sabia que terra era esta, distante. Mas Abraão experimentou um grande amor de Deus. Porque Deus, quando olha para alguém, o seu olhar é de amor. E o amor de Deus toca no coração. E tocou no coração de Abraão. E Abraão deixou tudo. E foi seguindo a voz de Deus. E Deus prometeu duas coisas para Abraão. Uma grande descendência. Abraão já era de certa idade com sua esposa e não tinham filhos. E Deus promete uma descendência grande, numerosa. E Abraão fica muito feliz pela promessa de Deus.
e acreditou na promessa de Deus. E Deus prometeu também uma terra boa, que ele pudesse criar o seu rebanho, produzir o alimento necessário. Era o sonho naquela época de qualquer pessoa humana. Ter uma família numerosa e ter uma terra boa. E nós sabemos que foi o começo da migração de Abraão na direção da terra prometida, e Deus sempre acompanhando Abraão. Na segunda leitura, São Paulo escreve ao seu dileto amigo, irmão Timóteo, e fala também da vocação, do chamado. E ele diz que o chamado que Deus faz a cada pessoa não é porque a pessoa é boa, não é porque a pessoa faz coisas certas que agradam a Deus. Deus, quando olha para uma pessoa, Ele não se importa como é a vida da pessoa. Deus comunica a sua graça. Se a pessoa estava bem, vai melhorar ainda mais. Se a pessoa não estava bem, vai se converter pela graça de Deus. E São Paulo diz claramente que é a graça de Deus que age na nossa vida para que nós nos santifiquemos. Ninguém é santo por si mesmo. A santidade vem pela graça de Deus. Nós precisamos pedir a graça de Deus para que Ele nos faça melhores, nos faça dignos, nos faça santos. Quando recebemos a graça, nossa vida vai mudando. O nosso batismo, eu acredito que aqui todo mundo seja batizado, nós recebemos a graça das graças. Recebemos o Espírito Santo em nossa vida, que é Deus. E Deus, Espírito Santo, vem para nos iluminar, nos purificar, nos santificar. Essa é a graça divina que vai agir em nós para que sejamos discípulos de Jesus Cristo, seus seguidores, e cresçamos na santidade. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Quem tem Deus no coração é santo. Porque Deus não pode ficar num coração que não seja santo. Quando Deus toca, a pessoa se santifica. Tocou em Abraão, e Abraão, obediente, foi se santificando. Tocou no apóstolo Paulo, que era um grande pecador e perseguidor da igreja. Paulo se converteu, se tornou um apóstolo do Senhor. Tocou na vida dos santos, de São Francisco, que era um boêmio, e se converteu. Santo Agostinho, que era um que não tinha fé, e precisou a mãe rezar a vida toda pela sua conversão, mas no final ele se converteu. Foi um grande santo de Deus, um dos maiores pensadores do seu tempo. E assim por diante. Santo Inácio de Loyola era um soldado que queria só glórias humanas e vivia aprontando de toda forma. E depois de um acidente que ele teve numa guerra, foi ferido, e daí veio a conversão e a mudança de vida. Se transformou num soldado de Cristo, da companhia de Jesus que ele fundou. E assim todos os santos, muitos eram grandes pecadores e se converteram pelo toque de Deus, da graça de Deus. Assim somos nós. Então nós devemos rezar sempre, pedir a Nossa Senhora de Lourdes que nos dê a graça da santidade, da conversão, para que cresçamos na nossa fé. O Evangelho de hoje é o Evangelho da transfiguração do Senhor. O Senhor foi com os discípulos ao monte. O monte é sempre o lugar da revelação de Deus. A gente diz, uma palavra da nossa igreja, é uma teofania. Deus é Teos.
Epifania, manifestação. No monte é o lugar da manifestação de Deus. E quando eu penso no monte da transfiguração do Senhor, eu penso nesse monte aqui, da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Jesus foi rezar no monte e se transfigurou diante dos discípulos. Nós estamos aqui rezando, e essa oração deve nos transfigurar, mudar a nossa vida. Certamente em cada um de nós tem coisas que precisam mudar, precisam serem transfiguradas. Se ainda não estamos sendo pessoas de fé, é momento da nossa fé se fortalecer. Se não somos pessoas pacificadoras, fraternas, amigas, é o momento de começarmos a ser mais pacificadores, amigos, fraternos uns com os outros. Se alimentamos o nosso coração rancor, ódio pelo outro, pelo irmão, pelo próximo, é hora de arrancar do nosso coração esses sentimentos negativos e nos transfigurar pela graça e pelo poder de Deus. Se temos dificuldade de perdoar o outro, é momento de pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que nos dê essa graça de sermos capazes de perdoar os outros, para que Deus também nos perdoe, como rezamos no Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. Então aqui no monte da transfiguração, da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nós experimentamos o mesmo que os apóstolos experimentaram com Jesus. Jesus se transfigurou, suas vestes ficaram brilhantes, e aí eles, naquela nuvem maravilhosa, eles ficaram aterrorizados, com medo, caíram por terra, e aquela voz afirma categoricamente: este é o meu filho amado, nele eu coloco o meu afeto, o meu amor. E diz ainda: escutai o que ele diz. Aí nós sempre pensamos que a transfiguração do Senhor é Jesus preparando os discípulos para a sua paixão, morte e ressurreição, falando da sua morte para que eles, no momento que acontecesse, entendessem o que Jesus tinha anunciado tantas vezes. Eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar que Jesus tivesse que entregar a própria vida. E Jesus, como Messias, em obediência ao Pai, sabia que ele ia oferecer a própria vida. E eles não queriam de forma alguma que Jesus se entregasse nas mãos dos homens para ser preso, morto e depois vencesse a morte. Por isso Deus diz lá no monte sobre o seu Filho Jesus: este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutar Jesus é para nós vital, muito importante. Mas escutar o quê? Escutar que Jesus estava dizendo já várias vezes, e ele não tinha entendido, que ele ia ser morto e ressuscitar. Escutar que para seguir Jesus a pessoa tem que aprender a dar a vida, a se imolar. Escutar Jesus é entender que o amor está acima de tudo, e que o mandamento divino, amai-vos uns aos outros, vale sempre. Não é só quando as coisas estão dando certo. Também nos momentos mais difíceis, o amor deve estar acima de qualquer coisa. Por isso, ser discípulo de Jesus Cristo, segui-lo, escutá-lo, é ser capaz de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. E não é fácil seguir Jesus assim.
Mas tomar a cruz é o quê? É aceitar o sofrimento da vida. O sofrimento aparece na vida de todo mundo. É uma doença, é um problema de coluna, é uma dor de cabeça, é uma dor de coluna, é pressão alta, é diabetes, é não sei o quê. Doenças são centenas que estão por aí, cada um tem uma, duas, três ao mesmo tempo, né? Então, é cruz que temos que assumir. E temos que, apesar dessas coisas, seguir Jesus. A cruz é a família, as preocupações da família, os problemas da família, que são tantos, dos filhos, dos netos, são as perdas da vida da gente, mortes, coisas que não estavam programadas e acontecem, um acidente, lá vai alguém com muita dificuldade, hospitalizado e assim por diante. Ou outra doença que leva para o hospital, que não tem cura. São cruzes. É o problema do nosso mundo hoje, com tanta violência, com drogas que vai afetando as pessoas, as famílias, criando tantos problemas para as pessoas. São certos fenômenos que acontecem de repente numa parte do mundo, é terremoto, é guerra entre Ucrânia e Rússia, é chuva demais que faz com que as pessoas fiquem soterradas em São Paulo. E todas essas coisas nos afetam, causam pavor, preocupação e a sobrevivência nesse mundo aí com a inflação alta, as coisas dinheiro pouco e tudo custando mais caro e a vida difícil. São cruzes que nós temos que enfrentar, saber carregar sem perder a fé, sem perder a esperança e saber que Deus está acima de tudo e que Ele sempre estende a sua mão protetora para nós, para nos defender e nos proteger. Ele quer sempre nos dar uma mãe. E mãe tem aqueles sentimentos bonitos de se preocupar com os filhos. Aconteça o que acontecer, toda mãe está cuidando dos filhos, está rezando pelo filho, está sempre com o coração voltado para o filho. Assim é Nossa Senhora de Lourdes. Ela está sempre olhando para nós, sempre intercedendo por nós, sempre pedindo a Deus por nós, pedindo ao seu Filho Jesus Cristo por nós. Por isso nós podemos confiar nela. E se nós seguimos Jesus Cristo, fazendo o que Ele fez, não vai faltar a intercessão de Nossa Senhora. O próprio Jesus, quando sofreu na cruz, pregado na cruz, ela estava em pé, diante do crucificado. Então, quando a gente está sofrendo muito, é bom pensar, ela está aqui do meu lado. Quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, o sofrimento é grande, lembremos disso, ela estava junto da cruz de Jesus, e ela está junto da minha cruz. A cruz que eu carrego cada dia. Então Deus nos favorece sempre com a sua proteção, com a sua graça, nos dando forças para erguermos a nossa cabeça e irmos adiante com fé, com esperança. A fé de Abraão, que deixou tudo para ir para a terra prometida. A fé dos apóstolos de Paulo e de Timóteo, que confiaram na graça de Deus. E a obediência de Jesus Cristo, que foi até o fim, fiel ao Pai, para a nossa salvação, dar a vida por nós. Se Ele deu a vida por nós, vale a pena a gente oferecer por Ele as coisas que acontecem na nossa vida, que nós não queríamos, mas acontecem, de dor, de sofrimento, de angústia, de preocupação. Ofereçamos a Jesus, porque Ele ofereceu a sua cruz, a sua morte de cruz por nós. Então, a transfiguração do Senhor se dá pela graça divina na nossa vida. Quando nós nos rendemos ao amor de Deus e queremos segui-lo com fé e com amor. Então a nossa vida se transfigura, a nossa vida muda. Todo discípulo de Jesus Cristo, todo batizado, toda batizada vai mudando na vida,
sua vida vai brilhando, porque nós cremos nas promessas divinas. E se Deus prometeu a Abraão uma grande descendência em uma terra boa, a todos os batizados Deus promete o brilho da imortalidade, da vida eterna. Por isso Jesus Cristo ressuscitou e por isso nós cremos na glória celeste. A transfiguração do Senhor é o reflexo da glória de Deus que chega para todos nós, seus filhos e filhas. Que Nossa Senhora continue intercedendo por nós e daqui da gruta nos abençoando para que a nossa fé se fortaleça assim. Uma santa quaresma para todos vocês.